Atenção! O programa Lado a Lado com Babi, apresentado por Babi Mariela, não tem fins lucrativos. O objetivo do programa é apenas entreter e informar. A produção. Olá, amigos! Quero agradecer a todos que assistiram o nosso primeiro programa Lado a Lado com Babi, entrevistando o senhor Loconildo Dodivanas. Ave Maria, o homem me deixou sem palavras. Mas aqui pra gente, ele falou, o que ele falou é a pura verdade. Como ele mesmo diz, contra fatos não há argumentos. Sou grata a todos que mandaram mensagem no meu Facebook. Não posso deixar de agradecer a Noemi Correia, uma grande amiga, que me vestiu no primeiro programa. Beijo para você, Noemi. Gostaria de pedir desculpas aos meus queridos amigos, pois hoje seria entrevista com a empregada doméstica Cáfia Aspirina Barata Pinto. Mas infelizmente ela teve um problema de saúde e não pôde estar com a gente. Muito atenciosa que ela é, nos mandou uma mensagem. Vamos ver o que diz nossa querida Cáfia Aspirina? Tá gravando, Sidicleide? Tá gravando, Sidicleide? Ah, é pra Babi, tem que uma coisa boa, viu? Babi, eu peço desculpa a você, a produção do programa e a todo o seu público, mas eu estou acamada, com um forte resfriado. Ai, estou doida para te conhecer pessoalmente, Babi. Assisti seu primeiro programa e adorei. Boa sorte, Babi. Um beijo a todos. Um beijo. Desliga-se de Clay, desliga-se de Clay. Obrigado, Cáfia Aspirina. Se cuida e estamos te esperando no nosso próximo programa. O programa de hoje entrevistará o Sr. Abner e a senhorita Tamara Chamelete, da Oficina de Adaptação de Veículos para Deficientes. A entrevista foi feita na própria oficina, portanto, se vocês ouvirem alguns ruídos, não estranhem, pois são os funcionários trabalhando. A oficina não pode parar, não é mesmo? O nosso assunto hoje é de grande interesse social, pois trata dos direitos das pessoas portadoras de deficiência adquirirem veículos para sua locomoção. Deficientes já podem dirigir carro ou pilotar motos. E na compra desses veículos tem o direito a isenções que tornam o preço mais acessível. Para falar sobre esse assunto, vamos conversar com o Sr. Abner Chamelete. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a oportunidade de poder conversar com você e falarmos a respeito dos direitos das pessoas portadoras de deficiência para a aquisição de um veículo. Gostaria de agradecer pela entrevista e de levar informação aos portadores de deficiência física que têm seus direitos hoje garantidos, né, para a compra de veículos novos, como isenção de IPI, de ICMS, IOF, ou diesel e PVA, né? Assim também com muitos tipos de adaptações que a gente vai demonstrar aqui para os portadores
poderem conduzir seus veículos, até mesmo transportar os seus pacientes. Senhor Abner, há quantos anos você trabalha com adaptações de veículos para deficientes e o que te levou a trabalhar com esse segmento da sociedade? Bom, eu trabalho há 11 anos nesse segmento e o que me levou a trabalhar nesse segmento foi a necessidade de alguns amigos portadores de deficiência física buscando algumas soluções para os problemas que eles tinham e acabei indo para uma empresa buscar essas informações e lá acabei fazendo um curso e entrando no segmento. O senhor poderia falar para a gente quais os tipos de adaptações existem no mercado para as pessoas portadoras de deficiência? Bom, são vários os tipos de deficiência, por isso temos várias soluções para cada tipo de problema. Como, por exemplo, problema na perna direita, na perna esquerda, nos membros superiores, problemas de pessoas que só têm um braço, pessoas que não têm nenhum braço, pessoas que não têm a perna direita, não têm a perna esquerda, ou sofreram um AVC do lado direito ou esquerdo. Para todos isso tem soluções para essas pessoas conduzirem seus veículos. Tá? Solução, vamos dizer, para quase todas as deficiências autorizadas pelo Detran, nós produzimos o equipamento e a pessoa vai voltar à sua condição de motorista. Você sempre trabalhou com adaptação em carros, mas sabemos que você agora também faz adaptações em motos para pessoas portadoras de deficiência. O que te levou a ampliar o seu campo de trabalho, acrescentando as motos no seu trabalho com adaptações? Bom, o que aconteceu foi o seguinte: comecei a trabalhar com adaptações para veículos, tá? Como muitas pessoas acabam ficando deficientes devido ao acidente de moto e tal, e todos queriam voltar a essa condição. Não existia essa possibilidade porque o Detran não autorizava que o portador de deficiência física voltasse a dirigir moto. Então, não tinha um projeto específico para essa categoria. Trabalhei um pouco em cima, acabei desistindo porque encontrei muito obstáculo. Mas em 2003 ocorreu que o meu irmão veio a se tornar um deficiente físico, perdendo o movimento das pernas com paraplegia, e também era um usuário de motocicleta. E aí comecei a trabalhar com o projeto junto aos médicos do Detran para que eu conseguisse habilitar o portador de deficiência física, que até então não existia essa condição. Depois de muito trabalho, de bastante projetos apresentados ao Detran, eles aceitaram a proposta, fizemos um projeto que foi aceito pela bancada examinadora do Detran e pusemos em prática aí. E daí para frente apareceu novas situações para habilitar portador, como automatização da troca de marcha, inversão do comando de freio, inversão do comando de freio da mão para o pé e diversas situações que, se eu não me engano, são 7 situações que é permitido pelo Detran hoje para o portador de deficiência física dirigir moto. Ficamos sabendo que um senhor deficiente físico lhe procurou há alguns anos para fazer adaptação em uma moto que ele já tinha. Poderia contar pra gente como foi essa história? Bom, essa história foi assim, chegou até mim um senhor, com a ideia de fazer um triciclo. Ele já tinha uma moto, queria fazer um triciclo, pois ele já tinha habilitação e já teve um triciclo que foi dado, acho que pelo presidente Sarney numa determinada época da sua vida, e que depois ele teve que desfazer e continuava com essa intenção, mas ele já havia tirado a habilitação. Então eu me propus ajudá-lo nesse projeto de fazer um triciclo da sua moto. Trabalhamos um bom tempo aí e acabou que o projeto saiu, e ele andou muito tempo e muito feliz com a sua moto. Mas foi um cidadão que veio a mim e eu não tive como dizer não, porque a vontade dele era muito grande e a insistência também não foi pouca não. E acabou saindo o projeto. E daí para frente também me impulsionou a dar nesse segmento o que precisava. Eu, já que tinha um habilitado, por que não procurar para os outros, né? Então foi assim, resumidamente, a história de Romário Machado, um cara que eu posso dizer que é porreiro. Então você está dizendo que esse senhor que ele procurou para fazer adaptação na moto dele, porque ele já tinha habilitação para pilotar, e isso foi que lhe impulsionou a ampliar esse mercado de moto para deficiente?
porque já havia um precedente, já existia a condição de que existia uma habilitação no Brasil, mesmo que incentivada pelo presidente. Por que não faria? Com tantas outras pessoas querendo isso, me procurando para isso, quando eu vi essa condição, eu não pensei duas vezes não. Falei, se existe um, pode existir vários. Você teria como me passar o contato desse senhor para que eu pudesse fazer uma rápida entrevista com ele? Sim, com certeza. Hoje é meu amigo pessoal, frequenta a minha firma, a minha residência, frequenta a casa dele, nos tornamos amigos. Com certeza te daria. A sua oficina trabalha somente com adaptação ou atende a todos os serviços de mecânica de veículos? Olha, antes de eu começar a trabalhar no segmento de adaptações, eu já trabalhava há 20 anos no segmento de manutenção de veículos. Toda a parte mecânica, de suspensão, de freios e tal, isso eu já fazia e continuei fazendo, agregando mais a condição de adaptação do portador no meu segmento. E depois veio a moto e agora estão vindo aí outros projetos para transportar também o portador de deficiência física. A sua empresa Auto Center Abner funciona há quanto tempo e onde está localizada? O Auto Center Abner funciona há 31 anos na região leste de São Paulo, sempre na região de Vila Matilde. Hoje ela está localizada na rua Joaquim Marra, 783, Vila Matilde, São Paulo, capital. O Auto Center Abner está situada na Vila Matilde, na zona leste de São Paulo. Se algum deficiente fora da cidade de São Paulo necessitar dos seus serviços, tem como atender? Olha, a gente procura atender todas as pessoas que solicitam o nosso serviço. Muitas vezes não dá para ser feito na própria cidade, mas a gente agenda para que a pessoa venha para São Paulo e a gente já providencia deixar tudo pronto para quando a pessoa chegar aqui perder somente o dia e já sair com o seu veículo adaptado, voltando para a sua região com a situação toda resolvida. A gente tem feito assim já há muito tempo e tem funcionado muito bem. Sabemos que para dirigir carros tem que ter carteira nacional de habilitação. Já existe legislação para deficientes pilotar moto? Bom, aqui em São Paulo, junto ao Detran, eu consegui, junto com uma parceria de uma autoescola especializada no segmento de portador de deficiência física, que o Detran habilitasse o portador para motocicleta. Começamos com o projeto do triciclo, primeiramente. A primeira carta saiu em meados de 2008 e daí para frente apareceram outras situações que foram apresentadas aos médicos e eles foram dando autorização na sequência. Mas desde 2008 aqui em São Paulo já é permitido habilitar o portador. Você poderia nos falar alguma escola que dá curso e tira carteira de habilitação para deficientes pilotar motos? Olha, hoje eu indicaria a autoescola que me auxiliou nesse segmento a conseguir que o portador de deficiência física voltasse a dirigir moto. Eu indicaria a Autoescola Javarotti. Tem diversas unidades em São Paulo, Mogi das Cruzes, Santos. É a autoescola mais preparada hoje para esse segmento com motos já adaptadas. Então eu indicaria a Autoescola Javarotti, com certeza. O portador de deficiência pode comprar um carro usado e fazer adaptação? Sim, o portador pode comprar um veículo usado, fazer a adaptação que é necessária para a sua deficiência e vai ter o direito da isenção de IPVA, tá? E de rodízio. E só vai ter uma isenção total no caso de ele comprar um veículo zero. Aí dá direito à isenção de IOF, a isenção de IPI, de ICMS, do rodízio, tá? No carro zero. Mas no usado somente o rodízio e o IPVA. Você falou das isenções que o deficiente tem direito para a aquisição de carros novos, que faz com que o veículo fique mais barato. Poderia nos explicar como é esse processo para conseguir as isenções? Bom, o processo é meio complexo. A primeira necessidade é que a pessoa tenha a habilitação, tá? Mas eu vou deixar essa explicação para a Tamara, que ela está mais preparada para essa condição
e vai te dar melhores informações. Eu quero agradecer a sua presença aqui em nosso programa, enfatizando que as informações são valiosíssimas para todos os deficientes que precisam ser informados. E gostaria de saber se você tem mais alguma coisa a nos dizer. Olha, o que eu tenho para dizer é que eu luto pela categoria já há um bom tempo, tenho uma afinidade com a categoria muito boa, tenho o prazer de trabalhar nesse segmento e gostaria de agradecer por esse trabalho de estar levando a informação aos portadores que muitos desconhecem os seus direitos. E agora eu também queria dizer que os portadores que não dirigem também vão ter o seu direito, os mesmos que os que dirigem hoje e são habilitados a partir de 2013. Muito obrigado. O senhor Abner Chamelete é proprietário da oficina de adaptações para deficientes, Auto Center Abner, localizada na Vila Matilde, zona leste de São Paulo, na rua Joaquim Marra 783. Além do grande profissional que é, também é um grande ser humano. E sobre as isenções, vamos falar com sua filha e secretária, Tamara Chamelete. Tamara, agradecemos a sua participação em nosso programa. Gostaria que você nos falasse a respeito das isenções para deficientes comprar veículo novo. Quais são esses impostos e quanto de desconto essas isenções oferecem? Bom, Babi, em primeiro lugar eu gostaria também de estar agradecendo de ter a oportunidade de estar aqui no seu programa, aproveitando a oportunidade de estar abrindo um pouco mais, tendo um pouco mais de informação para o portador de deficiência física que talvez não tenha algum meio visual para estar tendo uma noção do que é realmente o mundo do deficiente físico, o que existe hoje para eles estarem desfrutando aí no meio comum, na verdade, né? Atualmente, na verdade, temos a isenção de IPVA, rodízio, tanto para o veículo novo ou usado, tá? E na isenção do veículo novo, você tem o direito de isenção de IPI e ICMS, totalizando entre 27% e 30%, mais ou menos, no valor comum de tabela do mercado. O deficiente físico, na realidade, ele tem direito à aquisição do veículo com até R$70 mil, tá? Então é um leque grande de condição de mercado que ele tem, tanto de um carro de luxo quanto um carro comum hoje em dia, até porque também não é a necessidade, não faz o luxo na realidade, certo? Tamara, quem pode requerer esses direitos? Na realidade, hoje o requerente dos direitos é o portador de deficiência física, visual, auditiva e também, na realidade, os que têm uma dependência, que as pessoas com síndrome de Down, algumas outras síndromes, ou até então o dependente, que são crianças dependentes de pai e mãe para fazer tratamentos, fisioterapia e tudo mais, tá? Os direitos atualmente é uma coisa nova no mercado deste ano mesmo, e já tem todos os direitos, assim como o portador condutor e o não condutor tem os mesmos direitos de IPI, ICMS, IPVA e rodízio. Para fazer esse processo de aquisição de veículos especiais, existe uma ordem na documentação em que deve ser providenciada? Explica pra gente. Tudo começa, na verdade, se dá o princípio de um laudo médico, com um médico especializado pelo Detran, na verdade. Ele, na verdade, quem vai dar o alvará, vamos dizer assim, do que necessário é para fazer a sua carteira de habilitação. Ou seja, cada deficiência tem uma necessidade de adaptação no veículo. Portanto, o médico é quem vai especificar a sua necessidade. A partir daí é retirada a carteira de habilitação. A carteira de habilitação tem as autoescolas especializadas. As autoescolas vão te dar esse direito de fazer a carteira de habilitação. É uma carteira como se fosse as normais mesmo, com diversas aulas e com o CFC comum mesmo, tá? Após esse direito da carteira, nós vamos ter que adquirir, na realidade,
com o laudo médico e a carteira de habilitação, você pode ir procurar, conforme a carteira, o veículo automático ou mecânico, tá? E dá, na verdade, os documentos que a Receita pede conforme o requerimento. É retirado um requerimento na Receita Federal, tá? Na Receita, na verdade, eles vão pedir documentos básicos, que é RG, CPF, comprovante de residência, a carteira de habilitação, o laudo médico do Detran mesmo. E se tiver necessidade, conforme o fisco pede, realmente eles pedem algum documento a mais, baseado mais em comprovação de renda. Quais são os documentos necessários para o IPI e onde o deficiente deve levar esses documentos? Os documentos deverão ser entregues na Receita Federal, tá? Eles serão os documentos necessários: RG, CPF, comprovação de renda e o requerimento fornecido diretamente pela Receita Federal. Quais os documentos necessários para o ICMS e onde o deficiente deve levar esses documentos? Esses documentos serão entregues na Secretaria da Fazenda. São os documentos, entre eles RG, CPF, novamente, comprovação de residência, comprovação de renda, laudo médico específico do Detran e carteira de habilitação já atualizada. Tamara, qual a validade desse benefício para que a pessoa possa trocar de veículo e utilizar os mesmos direitos a isenções? Bom, Gabi, atualmente as coisas estão modificando cada dia, dando um pouco mais de privilégios aí para o deficiente físico. Então, venho até através dessa oportunidade, está passando que a partir de 2013, tanto o IPI quanto o ICMS vão estar com uma tolerância de 2 anos. Mas atualmente, agora em 2012, o IPI se faz necessário 2 anos, e o ICMS 3 anos. Quais os documentos necessários para a isenção de IPVA? Bom, a isenção de IPVA vai ser necessário o documento carteira de habilitação, o documento do veículo, se houver necessidade, documento comprovando que existe uma adaptação no veículo e, no caso, RG, CPF e comprovante de residência novamente. Vi na internet que somente para isenção de IPVA é que pode ser de carro novo ou usados. No caso de carro usado, quais são os documentos necessários? Os documentos necessários deverão ser entregues serão carteira de habilitação, laudo médico do Detran, o documento do veículo, tanto o documento de porte obrigatório quanto o documento de transferência, RG, CPF, comprovação de residência e, se necessário, a nota fiscal da adaptação e o laudo de inspeção veicular. Inspeção essa, na realidade, chamada de laudo do Inmetro, se faz necessário para comprovação de que realmente o veículo está adaptado conforme a carteira de habilitação solicita. Agradecemos a sua participação em nosso programa e, para encerrar nossa entrevista, você gostaria de dizer mais alguma coisa? Bom, Babi, aproveitando, eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade desse programa e, na verdade, qualquer dúvida, nós temos o nosso site www.autocenterabner.com.br. Lá temos a demonstração de todos os nossos parceiros que também poderão lhe ajudar desde a aquisição do veículo até a finalização de todas a retirada de todas as isenções. Um grande beijo, até mais. Com as informações do Sr. Abner, conseguimos localizar o Sr. Romário Machado Barbosa, que tirou a habilitação para pilotar moto em 1988, sendo que a homologação de habilitação para deficientes pilotar motos aconteceu somente em 2008. E o Romário trouxe uma moto de sua propriedade para que o Sr. Abner fizesse a adaptação.
Romário tirou habilitação para pilotar moto há 20 anos, antes da homologação. Nosso repórter, Ordep Laíbe, esteve na residência do senhor Romário para uma entrevista, onde ele vai explicar como foi essa história. Veja essa entrevista. Senhor Romário, muito obrigado por nos receber aqui em sua casa. Para mim é um prazer recebê-lo aqui. Eu quero mandar um beijo para a Babi. Senhor Romário, conta pra gente como foi essa história de ter carteira de habilitação como deficiente para pilotar moto desde 1988. Quando a homologação para dar esse direito ao deficiente só aconteceu em 2008? Como vocês podem ver, tive poliomielite quando criança e sempre sobrecarreguei a perna direita, que ao longo dos anos vai perdendo a resistência. O meu ortopedista, Dr. Luiz Chip, de Salvador, sempre me falou que com a sobrecarga em uma perna só, com o passar dos tempos, minha perna direita perderia a resistência e para amenizar eu deveria comprar um veículo. Mas minha situação financeira não permitia a compra de um carro. Aí eu escrevi uma carta ao presidente da República, na época José Sarney, solicitando um veículo. De preferência um triciclo, pela manutenção ser mais barata. Após 9 meses, recebi a resposta dizendo que estaria encaminhando o meu pedido ao governo do estado da Bahia para atender a minha solicitação. E na carta indicava onde deveria me dirigir para começar o processo da aquisição do triciclo e as aulas para a emissão da Carteira Nacional de Habilitação com uma banca especial. Quer dizer que você ganhou uma moto e ainda o direito legal de pilotar? Sim, foi feito todo o processo da aquisição da moto e após chegar a Salvador, fui encaminhado ao pilotão Águia, que é o pilotão de moto da Polícia Militar, onde tive aulas durante 1 mês para aprender a pilotar. E estando apto para pilotar, fui encaminhado ao Detran, onde fiz todos os exames legais para a liberação da minha habilitação. Eu tenho aqui a minha habilitação com a data da primeira emissão e foto da minha moto, que eu já entreguei à produção. Fica tranquilo que mostraremos esse material aos espectadores. Veja que não se incomode em correr atrás dos seus direitos. Não é, senhor Romário? Não, claro que não. Eu tive uma mãe maravilhosa que me educou para sobreviver nesse mundo preconceituoso e discriminador. Apesar do problema na minha perna, minha mãe sempre me ensinou que eu não sou doente e nem coitadinho, e que nunca deixasse que me tratasse com falta de respeito. Senhor Romário, agradecemos a sua entrevista. Odep, posso mandar um recado para a Babi? Claro que sim, pode mandar seu recado. Babi, eu fui barrado na porta de um banco por causa do meu aparelho ortopédico. Daí entrei com um processo na justiça contra o banco e o juiz deu a sentença favorável ao banco, alegando que eu fui barrado porque eu poderia ser bandido querendo assaltar o banco disfarçado de deficiente físico. Eu preciso de um espaço para gritar contra essa discriminação, preconceito e falta de respeito, pois depois dessa sentença ficou um trauma na minha vida. Eu não sei se sou bandido porque sou deficiente ou se sou deficiente porque sou bandido. Um beijão para você, Babi. Espero que você me atenda. Obrigado, senhor Romário. Babi, o pedido do Romário está feito. Ordep Laíbe para o programa Lado a Lado com Babi. Mas que história de superação, gente! O pedido do senhor Romário já foi passado para a produção. E quem sabe ele seja um de nossos convidados para ser entrevistado aqui em nossos estúdios, no nosso programa Lado a Lado com Babi. Um beijo para você, senhor Romário, e obrigado ao nosso repórter Ordep Laíbe. Eu estou muito feliz. A produção tem uma inovação para o nosso programa. A Babi agora já tem a sua caneca. Eu acho que já existe um programa que tem caneca. E a Babi também tem aqui a nossa caneca. A caneca de Babi. Encerramos aqui o nosso segundo programa de entrevista Lado a Lado com Babi. Esperando que no nosso próximo programa nossa amiga Cafeaspirina Barata Pinto já esteja boa e nos dê o prazer de tê-la em nosso programa.
Se você é político, médico, advogado, homossexual, negro, camelô, artista, empresário, religioso, deficiente, enfim. Se você tem algo a dizer e quer ser entrevistado em nosso programa, escreva para nosso e-mail rmb45@uol.com.br, que está passando aqui embaixo, ou ligue para 11 8225 9293, também aqui no pezinho da tela. Teremos prazer em tê-lo em nosso bate-papo. Vejam agora a Declaração dos Direitos das Pessoas Portadoras de Deficiência. Declaração dos Direitos das Pessoas Portadoras de Deficiência, consciente dos compromissos que os Estados-membros assumiram, em virtude da Carta das Nações Unidas, de obter meios em conjunto ou separadamente para cooperar com a Organização das Nações Unidas a fim de promover níveis de vida mais elevados, trabalho permanente para todos, condições de progresso, desenvolvimento econômico e social. A Assembleia Geral proclama a Declaração dos Direitos das Pessoas Portadoras de Deficiências e solicita que se adotem medidas em planos nacionais e internacionais para que esta sirva de base e referência comuns para o apoio e proteção desses direitos. Primeiro, o termo pessoa portadora de deficiência identifica aquele indivíduo que, devido a seus déficits físicos ou mentais, não está em pleno gozo da capacidade de satisfazer por si mesmo, de forma total ou parcial, suas necessidades vitais e sociais, como faria um ser humano normal. Segundo, os direitos proclamados nessa declaração são aplicáveis a todas as pessoas com deficiência, sem discriminação de idade, sexo, grupo étnico, nacionalidade, credo político ou religioso, nível sociocultural, estado de saúde ou qualquer outra situação que possa impedi-las de exercê-las por si mesmas ou através de seus familiares. Terceiro, às pessoas portadoras de deficiências assiste o direito inerente a todo e qualquer ser humano de ser respeitadas, sejam quais forem seus antecedentes, natureza e severidade de sua deficiência. Elas têm os mesmos direitos que os outros indivíduos da mesma idade, fato que implica desfrutar de vida decente tão normal quanto possível. Quarto, as pessoas portadoras de deficiência têm os mesmos direitos civis e políticos que os demais cidadãos. O parágrafo 7º da Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes Mentais serve de pano de fundo à aplicação desta determinação. Quinto, as pessoas portadoras de deficiências têm o direito de usufruir dos meios destinados a desenvolver confiança em si mesmas. Sexto, as pessoas portadoras de deficiências têm direito a tratamento médico e psicológico apropriados, os quais incluem serviços de prótese e órtese, reabilitação, treinamento profissional, colocação no trabalho e outros recursos que lhes permitam desenvolver ao máximo suas capacidades e habilidades e que lhes assegurem um processo rápido e eficiente de integração social. Sétimo, as pessoas portadoras de deficiências têm direito à segurança econômica e social e, especialmente, a um padrão condigno de vida. Conforme suas possibilidades, também têm direito de realizar o trabalho produtivo e a remuneração, bem como de participar de organizações de classe. Oitavo, as pessoas portadoras de deficiências têm direito a que suas necessidades especiais sejam levadas em consideração em todas as fases do planejamento econômico-social do país e de suas instituições. Nono, as pessoas portadoras de deficiências têm direito de viver com suas próprias famílias ou pais adotivos e de participar de todas as atividades sociais, culturais e recreativas da comunidade. Nenhum ser humano em tais condições deve estar sujeito a tratamento diferente do que foi requerido pela sua própria deficiência e em benefício de sua reabilitação.
Se for imprescindível sua internação em instituições especializadas, é indispensável que estas contem com ambiente e condições apropriadas, tão semelhantes quanto possível aos da vida normal das demais pessoas da mesma idade. 10º, as pessoas portadoras de deficiências têm direito à proteção contra qualquer forma de exploração e de tratamento discriminatório, abusivo ou degradante. 11º, as pessoas portadoras de deficiência têm direito de beneficiar-se da ajuda legal qualificada que for necessária para a proteção de seu bem-estar e de seus interesses. 12º, as organizações em prol das pessoas portadoras de deficiência devem ser consultadas em todos os assuntos referentes aos direitos que concernem a tais indivíduos. 13º, as pessoas portadoras de deficiência, seus familiares e a comunidade devem estar plenamente informados através de meios de comunicação adequados dos direitos proclamados nesta declaração. Ajude a fazer valer esses direitos, respeitando e cobrando respeito. Obrigado pela atenção e até o nosso próximo programa. Babi Mariela agradece.